Boa noite a todos, boa noite, vereador Emiliano, vereador Xoxolo, secretária Cláudia, membros do Observatório Social. Vamos dar início à audiência pública do primeiro quadrimestre de 2016. Passo a palavra à nossa contadora Jubi. Boa noite, Emiliano, presidente da Comissão de Finanças. Boa noite, Valdir. Boa noite, Lígia. A todos os presentes, muito boa noite. De acordo com o artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, nós estamos aqui para apresentar a prestação de contas da execução orçamentária do primeiro quadrimestre do exercício de 2016. Então, nós trouxemos os dados, as informações, e daí, no final, a gente abre para os questionamentos. O primeiro quadro que nós temos vai falar sobre o balanço orçamentário, ou seja, o confronto entre receitas e despesas do município. Então, nós temos a situação de que nós temos os dados consolidados. O que seriam os dados consolidados? Seriam a junção das informações do Executivo, do Legislativo e do Caixa de Previdência. Então, somando esses três entes, né, nós temos esse primeiro resultado, que é a consolidação geral. Então, a receita, né, da Prefeitura e do Caixa de Previdência somaram 46.181. A despesa aqui, na verdade, vai ser da Prefeitura, do Executivo, Legislativo e Caixa de Previdência. 36.053. A gente vai estar falando em milhares, na verdade, para facilitar, né, a comunicação. E, nesse período, nós apresentamos um superávit de 10.128. Então, como eu comentei, ali nós tínhamos dados consolidados. Então, nesse próximo quadro, a gente vai estar desdobrando quanto foi do Executivo a fatia e quanto foi do Caixa de Previdência. A receita do Executivo, 37.610. Esse período que a gente está falando está compreendendo o período de janeiro a abril. A despesa do Executivo, 32.827. A despesa do Legislativo, 566 mil. E um superávit apresentado do Executivo, de 4.217. Na verdade, o Legislativo, né, ele não tem receita. Essa receita que compõe o Legislativo, ela é passada através de interferência financeira do Executivo para o Legislativo, que não é considerada receita. Então, a gente só faz o cômputo da despesa. O Caixa de Previdência, que é o Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, obteve uma receita nesse primeiro quadrimestre de 8.571 e uma despesa com pagamentos de aposentadorias e pensões de 2.660. O superávit apresentado foi de 5.911. Então, dessa forma que se apresentou isoladamente. O próximo quadro ele vai estar desdobrando, de acordo com a Lei 4.320, né, a despesa por função e subfunção. Então, como que funcionou, como que se comportou. Então, olhando no sentido horário, os percentuais, nós tivemos Legislativo, 566 mil. Administração, 4.742. Segurança Pública, 498 mil. Assistência Social, 1.650. Previdência Social, 2.661. Saúde, 7.110. Educação, 10.607. Cultura, 174 mil. Urbanismo, 3.250. Meio Ambiente, 1.655. Agricultura, 494 mil. Indústria, 174 mil. Comércio e serviços, 54 mil.
Transporte, 1.050.000. Desporto, 404.000. E encargos, 964.000. Totalizando, conforme a gente havia comentado, 36.053.000 de despesa. Uma outra forma, um outro ângulo de se observar dentro da Lei 4.320 ainda, é no formato da despesa por categoria econômica. Então, nós tivemos no primeiro quadrimestre a despesa com pessoal e encargos no valor de 18.047.000. Parte de juros e encargos, ou seja, aqueles juros incidentes sobre a dívida a longo prazo que o município tem, 141.000. Outras despesas correntes, 12.571.000. Aqui vai incluir material, serviço de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, né? Tudo aquilo que o município utiliza para manter a estrutura da prefeitura em andamento. A parte de investimentos, né? O que o município investiu nesse período, ou seja, em obras e aquisições de equipamentos, 1.911.000. Na parte de inversões financeiras, que é aquisição de terreno, algum terreno que o município tem adquirido, não tivemos nada. E na parte de amortização da dívida, ou seja, o pagamento do principal da dívida a longo prazo, 157.000. Aqui, da mesma forma, o Caixa de Previdência, desdobrado por categoria econômica. Na parte de pessoal e encargos, que a gente comentou, né, que vão estar abrangendo as aposentadorias e pensões, 2.519.000 de despesa. E outras despesas correntes que o CAPES tem, que, na verdade, são despesas com perícias médicas e até despesas bancárias, 141.000. Totalizando 2.660.000 já nominado também. Então, a gente pode observar um pouco como que se comportou a despesa. Agora, a gente vai observar como que se comportou a receita, dentro dos blocos também elencados pela Lei 4.320. Então, o total da receita, 37.610. Daí, nós temos ali no sentido horário também, receita tributária. Receita tributária é aquela que compõe os tributos, né, que o município legisla sobre eles, sobre esses tributos, e nós tivemos um montante de 6.961.000, que totalizaram 16,59% do total dessa receita do município. O segundo item que nós temos ali é receita de contribuições. Basicamente, esse valor é formado pela contribuição de iluminação pública, 1.264.000. 4,97% do total da receita. Outro item, receita patrimonial, 619.000, ou seja, 1,67% do total da receita. Receita de serviços, 74.000, 0,29% do total da receita. Transferências correntes, 27.606.000, representando a maior fatia da arrecadação do município, né? Ela é composta pelas receitas recebidas do governo federal e estadual e totalizaram 70,21% da receita. Outras receitas correntes, 802.000, totalizando 2,70% do total da receita. E a receita de capital, que é aquela receita de investimentos, né? 284.000, ou seja, 3,57% do total da receita. Então, aqui nós tivemos os grandes blocos, né, da receita que compuseram, e o quadro abaixo vai demonstrar somente o primeiro item, que é a receita tributária, que é a que o município mais pode estar ajustando, né, e revendo legislações. Então, o primeiro item
da receita tributária é IPTU, Imposto sobre Predial e Territorial Urbano, 2.598.000. O segundo imposto de renda retido na fonte, 518.000, que é o imposto que se retém sobre pessoa física e pessoa jurídica e sobre folha de pagamento que fica para o município. Ele não repassa para o governo federal. O ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, 362.000. O ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, 2.164.000. As taxas que o município arrecada, 1.319.000. Tivemos uma arrecadação inferior a R$1.000 de contribuição de melhoria. E não pertencente ao bloco de receita tributária, mas que também influencia diretamente pelo município, é a dívida ativa tributária, ou seja, todos esses impostos que foram nominados anteriormente, só que não recebidos durante o exercício, ou seja, são de exercícios anteriores recebidos nesse. 336.000, e multas e juros por atraso, né, desses tributos, 234.000. Então, como a gente pode observar no gráfico, nesse momento o IPTU é o que mais está arrecadando nesse primeiro quadrimestre, né? Em segundo lugar, nós temos o ISS. A receita do CAPES, como que ele se comportou? Então, o total da receita, 8.571. Então, as receitas de contribuições. Aqui se soma a contribuição patronal e a contribuição do empregado. Então, nós tivemos um montante de 3.377.000. As receitas patrimoniais, ou seja, aquelas de rendimento sobre a aplicação financeira, totalizaram 5.172.000. E outras receitas, 22.000. Então, essa é a composição da receita do CAPES. A maior fatia está sendo a receita patrimonial, que é oriunda dessa aplicação financeira, pela capitalização, né, que o Caixa de Previdência tem. O próximo quadro ele vai falar da receita corrente líquida. Por que nós apuramos a receita corrente líquida? Porque ela é parâmetro para alguns índices que devem ser obedecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a receita corrente líquida ela é no exercício móvel, ou seja, o último mês, que é abril, mais 11 meses para trás. Então, ela se fecha de maio de 2015 a abril de 2016. E ali ela vai estar indicado somente a receita corrente líquida, não a de capital, somada aqui nos meses, como vocês podem observar, e totalizando 106.639. Então, esse passa a ser o parâmetro para alguns índices que nós vamos apurar. O primeiro dele é a despesa com pessoal, né, que todo mundo já ouviu falar. Ele é aquele parâmetro que o município precisa, ele não pode gastar acima de 54% da receita corrente líquida em pessoal. Como a receita corrente líquida, como eu expliquei para vocês, é os últimos 11 meses, mais o mês de referência, a despesa com pessoal é da mesma forma. Então, também pega não só os 4 meses que a gente está vendo, mas sim abril mais os 11 meses para trás. Então, verificado esse valor, nós encontramos o valor de 53.173.000 gastos em pessoal e encargos. Isso representou, quando confrontado com essa receita corrente líquida, 49,86%. Então, esse é o índice que o município apresentou em abril. Um limitador da lei é o 51,30, que é o limite prudencial que vocês também ouvem falar. Então, quanto que representa o 51,30? Representaria 54.706.000. Então, quando o município estiver próximo a 54 milhões, né, ele vai estar caminhando próximo ao limite prudencial. Ainda, né, a gente falou do limite máximo 54%.
ou seja, um montante de 57.585.000. Um outro índice que é observado pela Lei de Responsabilidade Fiscal são as operações de crédito. Então, ele também é baseado na receita corrente líquida e ele não pode ultrapassar a 16% da receita corrente líquida no ano. O que é a operação de crédito? São aqueles valores que o município contrata com a agência de fomento ou banco BIRD, né, o BNDES, que são para operações de crédito a longo prazo, empréstimos a longo prazo para investimentos no município. Então, o município ele poderia, né, investir até 16% da receita corrente líquida em operação de crédito, ou seja, 17.062. Quanto que o município liberou nesse primeiro quadrimestre? O município tem uma operação de crédito em andamento, que é uma pavimentação de 4.100.000, e nesse período liberou cerca de 61 mil dessa operação de crédito, que representou 0,06%. Quanto que o município possuía no orçamento previsto, né? Então, no orçamento existia uma previsão de 13 milhões para a operação de crédito. Embora, né, não se tenha a autorização para isso, né, existe a previsão orçamentária. Ainda falando de receita corrente líquida, né, nós temos aqui a dívida consolidada líquida, que também é a dívida a longo prazo. Aquela operação de crédito que a gente falou anteriormente é a operação de crédito do ano. Então, é o limite que o município tem para emprestar no ano. Aqui a gente vai estar falando da dívida consolidada somada, ou seja, tudo que o município tem no decorrer de todos os anos. Então, qual que é o endividamento do município a longo prazo? É 3.375.000. Quanto que isso representa em relação à receita corrente líquida? 3,16. E quanto que poderia ser, né? O limitador da lei diz que, no máximo, 120% da receita corrente líquida, ou seja, 127.967.000. Então, esse é o parâmetro, né, para esse tipo de dívida. Aqui nós temos ainda como informação quanto foi o valor da dívida corrente líquida, ou seja, se o município tem uma dívida e ele precisasse quitar ela hoje, ele teria recursos financeiros para cobertura? Então, é isso que vai ver esse quadro. Então, aqui pega o total da dívida, 3.375. Quanto que ele possui de disponibilidade líquida naquele período? 18.567.000. E ele teria uma sobra ainda de caixa de 15.192.000. É mais ou menos esse o cálculo. O relatório ainda acha o resultado nominal. Ou seja, ele compara essa dívida consolidada líquida, né, que é de menos 15.192, com o que aconteceu em dezembro de 2015, que era de menos 10.958. Então, ele acha um resultado nominal de 4.234.000. Né? Então, sobrou mais recursos financeiros, né? Esses valores aumentaram no decorrer do período, em 4.234.000. Outro quadro, restos a pagar. Então, quanto que somaram os restos a pagar? Em abril de 2016, 4.985.000. Esses restos a pagar são aquelas despesas com fornecedores, né? Então, eles se dividem em processados e não processados. Os processados são aqueles que já chegaram notas fiscais para a prefeitura, que o serviço já foi executado. Então, quantos são os processados?
841 mil. Quantos são os não processados? 4.144.000. Né? Para isso, nós temos o parâmetro do total da disponibilidade de caixa bruto, né? Quanto que tinha? 20.071. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado primário, né, que apresentou no município também. Então, nós obtivemos no cálculo das receitas primárias um valor de 36.929.000, as despesas primárias no valor de 32.529 e um resultado primário de 4.401. Quando esse resultado primário é negativo, significa que o município precisa de recursos externos para a cobertura, né, das suas despesas. Aqui, no caso, como ele é positivo, né, as receitas primárias estão acima, ou seja, são superiores às despesas primárias. Então, também está atendendo a legislação. Um outro quadro é receita e despesa com saúde. O quadro de saúde e educação, eles são levantados em cima da receita originária de impostos, não mais da receita corrente líquida. A receita originária de impostos seria, falando simplificadamente, seria as receitas de impostos do município, as receitas de impostos do Estado, que nós recebemos, né, que o município recebe, e as receitas de impostos federais. Elas se somam, né, e a gente pode encontrar 28.898.000. Então, esse é o parâmetro para esses dois cálculos. Quanto que nós gastamos em saúde? Então, o total de despesas que foram liquidadas, que são aquelas que já foram efetivadas, que já têm notas fiscais, somaram 7.110.000. Então, isso para todas as despesas com saúde, independente de fonte de recurso. Então, para isso, a gente, para esse cálculo, né, a gente tira os recursos que foram recebidos, ou seja, recursos do Sistema Único de Saúde, no valor de 946.000, e consegue encontrar o que o município aplicou com recurso próprio, ou seja, 6.164.000. Então, esse valor, confrontado com a receita originária de impostos, né, a gente encontra um índice de aplicação de 21,33% em saúde. Esse índice, na verdade, a lei, né, a Constituição, diz que ele poderia ser 15%, até 15%. Quanto que seria o 15%? Seria 4.335.000. Ou seja, o município fez uma aplicação maior de 1.829.000 em saúde no município. Um dos últimos quadros que nós temos para apresentar é o da educação. Ela também é baseada na receita originária de impostos, ou seja, 28.898.000, e ela vai também fazer esse levantamento do que foram as despesas liquidadas em educação. Então, nós tivemos lá 10.607.000 em educação, investido independente de fonte de recurso. Da mesma forma, a gente busca informações, tudo que recebemos do governo estadual e federal, tiramos fora, 2.144.000, e encontramos o que o município aplicou de recurso próprio em educação, ou seja, 8.463.000. Então, esse valor, né, confrontado com a receita de 28.898, dá uma aplicação de 29,28% dessa receita. Quanto que o município deveria aplicar? 25%. Deveria não, seria um índice mínimo, né? 25%. Um valor aplicado a maior em educação de 1.238.000. Aqui só vai referenciar, né, que o município não possui parcerias público-privadas,
e que não existem garantias e contragarantias de valores, que também são quadros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e deixar aberto para questionamentos. Vamos abrir primeiramente para os senhores vereadores, quiserem fazer alguma indagação, tem alguma pergunta a ser feita, algum esclarecimento. Depois complemento, pode. Cholo, só para tentar esclarecer. Então, quando o orçamento é elaborado, ele é sempre feito a primeira peça orçamentária em abril do ano anterior, da execução. Ou seja, vamos falar que a gente estaria preparando em abril de 2016 um orçamento para 2017, né? Então, quando se começa esse planejamento, lá em abril, então se pretende fazer bastante ações, vamos imaginar assim, o máximo de ações possível. O executivo ele pretende fazer, né? Então, qual que é o primeiro passo para fazer um orçamento? É você levantar qual que vai ser a tua receita. Então, primeiro passo, você verifica a tua receita. Verificada a receita, 100 milhões, por exemplo. Você vai ver o que você vai executar com esses 100 milhões. Então, você coloca as despesas, né, normais para a manutenção do município, e você também vai planejar obras, né? Então, para você planejar obras, você não tem a certeza absoluta de qual obra você vai conseguir executar. Então, você acaba colocando 2 ou 3 opções que você tenha, né, não somente uma. Isso faz com que você precise absorver um pouco mais da receita, você precisa ter um lastro a mais para estar incluindo obras no orçamento, porque o valor é realmente limitado. Então, isso faz com que, no momento que você está executando o orçamento, você perceba qual obra você vai conseguir executar ou não. E daí, sim, você vai acabar cancelando aquela que você efetivamente não conseguiu executar e abrindo o orçamento para a ação que efetivamente você vai ter que fazer. Entende? Então, isso ele vai se caminhando automaticamente no momento da execução. Mas, no momento do planejamento, você tem algumas ramificações, você tem mais de uma obra que você efetivamente quer executar, entende? Então, você acaba pondo isso também como uma prioridade naquele momento. E depois, se ela não consegue se executar, você cancela ela e joga para uma outra dotação que efetivamente você vai estar executando. Não sei se ficou claro. Uhum. Em relação a esse projeto de 14 milhões, né, a gente fez um levantamento até o final do ano com as projeções do valor de 7,30, né, que foi dado de reajuste, e mais fazendo uma projeção ainda das database, que poderia ser, que existia possibilidades de serem dadas, né, e somou-se esse valor até para fechar a folha de pagamento até dezembro. E, nesse projeto de lei, a gente indicou, olha, vai ser priorizado essas dotações para a folha de pagamento e cancelado essas ações que, infelizmente, o município não vai conseguir executar.
Uhum. Entendi. Exatamente pelo limite que a gente tem hoje, que é para suplementação na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o Executivo pode suplementar 5% por decreto, né? Esse valor hoje ele é muito pequeno. Então, praticamente todas as ações elas devem tramitar pela Câmara, né? Gerson, por favor, com a palavra. Desculpe, Xoxolo. Desculpe, Xoxolo, pode concluir. Satisfeito, vereador? Gerson, por favor. Inicialmente, Gerson, só, desculpa, vereador, se tem interesse, porque daí depois a gente abre para a plateia. Eu queria cumprimentar o Valdir, secretário da Fazenda, Jubi, Departamento da Contabilidade, a secretária Lígia, cumprimentar a secretária de Educação, Cláudia, vereador Antônio Celso de Souza, Observatório Social. A minha pergunta é referente ao edital aqui colocado na página 21 do Hoje Centro-Sul, no dia 25 de maio. Eu estive observando junto com a população e me chamou a atenção alguns detalhes que, inclusive, claro que a pergunta é direcionada para Vossa Excelência, em relação à transparência, né? Nós não podemos observar direito os números. Aqui na página 21, na questão do relatório resumido da execução orçamentária, também relatório resumido da execução orçamentária demonstrativo de receita corrente líquida, na página 24 e na página 25. Então nós temos aqui os demais demonstrativos, mas em torno de 3 ou 4 demonstrativos nós não conseguimos ler. E a população chegou até mim e fez essa observação. Então essa indagação eu trago para você, Valdir, inclusive porque vocês sempre zelaram pela transparência e prezaram pela transparência, então é algo que a população necessita de uma justificativa. Inicialmente, vereador, agradecemos a sua pergunta, o seu pedido de esclarecimento. Na verdade, a gente não determina tamanho de letra para o jornal, né? Na verdade, concordo, verifiquei agora com você que concordo plenamente que há uma certa dificuldade na leitura. A gente deverá, nos próximos dias, conversar com o pessoal do jornal, né? Lógico que eles visaram a economia do município, porque quanto maior a letra, maior o espaço, é cobrado por centímetro, mas não nos interessa tanto, muitas vezes, a economia nesse sentido, se nós visamos a transparência. Pedimos escusas, realmente, ao vereador e à plateia e aos munícipes, mas não foi nossa intenção. Jubi, por favor. Só a título de informação, Emiliano, na verdade, a gente passa para o jornal, por e-mail, os documentos no formato papel folha A4. E, na verdade, quem faz essa distribuição efetivamente é o jornal, sabe? Uhum. Então, mas como o Valdir falou, vamos republicar esses relatórios. Gerson, por favor. Agora está aberto a plateia. Inscrito o Gerson.
Antes da resposta, eu gostaria que o Gerson explicasse o que mais que precisa ser esclarecido, que ficou... Você disse assim, não, tem mais. Então, eu gostaria de saber o que mais que nós estamos aqui para esclarecer. Ela falou que dos 14 milhões foram tirados de contas previstas que não iam ser feitos em obras. Cancelamentos. Então, a diferença está lá, está contando com o excesso da arrecadação. Exatamente. Deixa eu tentar explicar, então, Gerson. Na verdade, outra possibilidade que a lei nos dá, além do cancelamento, é de que se tenha um excesso de arrecadação. Então, vamos falar o que é o excesso de arrecadação. Se eu tenho 100 milhões no orçamento e eu vou arrecadar 105, eu só tenho 100 de despesa. Eu tenho a oportunidade de abrir mais 5 de despesa, né? Então, essa é a situação. Então, por que eu posso abrir por excesso de arrecadação? Se você observar as fontes que foram abertas por excesso, você vai observar que foram educação, que é a fonte 103 e 104. O porquê que ele vai dar excesso? Porque ele é excesso quando comparado ao orçamento original. Então, vamos dizer que foi planejado que seria aplicado 25 ou 26, agora eu não vou saber de memória. Vamos dizer que tenha sido projetado, planejado 26% de aplicação em educação. Como a gente já percebeu, aqui já deu um valor maior. Vamos pegar lá. Em educação, 29,28. Esses 2% a mais é uma receita maior para a educação. O que eu faço? Eu tiro da minha receita livre e eu aproprio na educação. Eu tenho um excesso do que foi planejado para a educação. Então, eu tiro da geral e jogo para a educação. Houve um valor maior de receita da educação do que o planejado. Isso é um excesso. Então, o orçamento foi estimado com receita menor? Não. É a receita geral, aqui é distribuição de fontes. Ou seja, se eu digo que eu vou gastar, eu tenho 100 mil de um tributo. Desses 100 mil, 60% é livre, ou seja, 60 mil o prefeito vai utilizar de forma geral, 25% eu já separo para a educação e 15% eu já separo para a saúde. Esse é o rateio. Cada um vai para a sua conta. Então, o que acontece? Quando eu deixo de investir 25% em educação e invisto 30%, aqui se inverte as fontes de recurso. Ou seja, eu deixo de gastar 60 mil na geral, passo a gastar 50 e gasto mais na educação. Isso gera uma receita maior na educação, na fonte 103 e na 104. Mas nessas fontes. Então, eu estou gastando a mais, eu estou tendo um excesso. O projeto não tem claro, tanto é que o vereador está fazendo uma pergunta para esclarecer uma coisa que já foi votada, se não me engano. Não, mas nós viemos esclarecer. Na verdade, acho que está tendo um equívoco aí, presidente. Na verdade, o projeto ele vem de forma analítica, e a maior dúvida suscitada foi pelo observatório, não pela Câmara. E nós viemos aqui, prestamos as informações, inclusive, quando o observatório fez solicitações de informações da Câmara, citou números errados, equivocados. Então, demonstra que o equívoco é humano, mas nós não nos equivocamos. Neste caso, não. Neste caso, não. Neste caso, não. O vereador está pedindo porque Vossa Excelência não estavam na explicação. Então, nós estamos explicando para vocês a pedido do vereador. Inclusive, só deixa eu complementar, por favor, porque eu respeitei a palavra de vocês, então eu gostaria que me respeitasse. Segundo, não é falta de planejamento, não. Muito pelo contrário. Falta de planejamento se todo dia não estivesse enchendo a Câmara aqui de pedido de suplementação e cancelamento de rubricas e transferências. Nós optamos pelas obras, optamos pelas ações e jogamos os valores reais
para o salário com projeções possíveis, sabendo que, na necessidade do dinheiro, nós poderíamos, como fizemos, e é legal, fazer as transferências, os cancelamentos e remanejamento. Aonde que está a ilegalidade? É legal. Isso é planejamento. Isso é planejamento. Tanto é que para o orçamento de 2017, aonde a atual gestão, ou fosse quem estivesse aqui, já se planeja um orçamento para outro executar, nós já colocamos a folha dentro do patamar que ela recebe, porque não há uma expectativa de obras e realizações desta administração. Nós planejamos para o ano de 2017. Daí, inclusive, nós apresentamos no PPA já dentro da conformidade com quanto é gasto com a folha de pagamento. Então, a prioridade e o planejamento nos levou nos 3 anos de orçamento que fizemos dentro dessa conjuntura, dando prioridade para as obras e sabendo de que, com o aumento que seria dado, com o aumento da arrecadação, seria possível suplementar o dinheiro para pagamento. Agora, se nós tivéssemos feito um orçamento e que não tivéssemos dinheiro para suplementar a folha, aí sim, mas nós temos de onde tirar, já sabíamos, se não ocorresse os investimentos, nós poderíamos tirar, ou com o crescimento da receita, retirar daqueles setores para suprir a folha. Então, eu acho que é isso que aconteceu. Então, todas as explicações nós mandamos para a Câmara. Nós só não mandamos a resposta para vocês porque não veio para nós, mas veio para a Câmara. E está à disposição, creio eu, né, vereador? Deve estar à disposição não só do Observatório, como de todos os munícipes de Irati, à disposição aqui, na Câmara Municipal. Isso eu respeito, também gostaria que fosse respeitado. Bom, depende dos setores, né? Tem setores que a prefeitura é muito grande, existem inúmeros departamentos, agora tem departamento que participa e departamento que não participa. Uhum. E veja o número que vai chegar. Por isso que eu fiz a pergunta. Porque se nós for pegar aqui os 44 milhões, se não me engano, que estaria, com mais aqueles 14 milhões, vai dar lá perto de 58 milhões ano. Então, por isso que eu fiz a pergunta. Aqui está 18. Eu não estou falando que você mentiu. Eu estou falando que você escreveu. Tanto é que exatamente. Hoje eu ouvi um colega teu de Câmara, que senta nessas cadeiras, aqui, dizendo que não veio votar porque ele não concordava com isso aí. Viu? Isso é problema de cada um. Você tem que ser situação, que nós nos encontramos. Só voltando ao esclarecimento, nós trouxemos à Câmara o pedido, a Câmara encaminhou o que você havia encaminhado para a Câmara, nós trouxemos, e como disse, houve um equívoco no pedido de informações, como vocês citaram números, houve equívoco. Mas já está resolvido, já demonstramos isso à Câmara e está ok, está à disposição. Por favor, Gelson. Com certeza, está à disposição na Câmara. Nós procuramos no portal Transparência para chegar, não conseguimos chegar. Entramos no portal Transparência da Câmara, lá está, no portal da Câmara, a LDO com o valor de 40 milhões. Houve uma inversão de números. A Câmara, veja bem, nós encaminhamos à Câmara, se vocês podem requerer à Câmara ou pode solicitar à Prefeitura, nós encaminharemos a vocês a resposta que der da Câmara sem problema nenhum. Sem problema.
Pode, então, inclusive, fazer o requerimento amanhã mesmo, já está despachado, Jubi, para entregarmos a cópia do que enviamos à Câmara ao Observatório sem problema nenhum. Continua ainda livre a palavra aos senhores munícipes que querem fazer uso? Por favor, Zé Pelão. Ótimo. Porque o cidadão, nós, munícipes, devíamos dominar essa. Com certeza. A gente vem aqui e pega. Primeiro que tem que pegar cobrando tudo, porque isso aqui tem que ser com antecedência, uma semana, para poder analisar. Então, o Observatório Social, também nós, querendo nos especializar na coisa, estaremos promovendo um curso no dia 15 de junho, das 19 às 22 horas, iniciais, a inscrição é por internet, exatamente para que nós possamos nos aperfeiçoar, ter mais conhecimento sobre essas peças, PPA, LPO e NOA, para nós poder virmos aqui e também contribuir com vocês, porque ninguém quer brigar aqui, nós estamos todos aqui fazendo o melhor pelo município. Com certeza. Estamos aqui graciosamente, voluntariamente, fazendo esse trabalho. Com certeza. Convidamos a todos que nós vamos fazer esse curso dia 15 e fica aberto para todos aí que pretendam prestigiar esse curso lá do Observatório Social, que vai pensar exatamente sobre PPA, LPO e NOA. Rapidamente, Vanderlei, agradecer mesmo e reiterar também esse convite à população e dizer que todo embasamento, claro que a gente procura observar e as pessoas competentes, principalmente nesse lado nessa área da finanças, e o Observatório Social vem cumprindo esse papel veemente, inclusive nesse quesito do projeto de 14 milhões, com a justificativa do Observatório Social e mais de outras algumas fontes, foi que justifiquei o meu voto contrário, e assim justificando na sessão anterior em relação ao voto contrário nesse projeto de 14 milhões, pela confusão e pelo contratempo que ocorreu. Na verdade, vereador, confusão não houve. Na verdade, as informações que foram pedidas foram prestadas e bem claras, mas nós respeitamos, né? Eu acho que a liberdade de direito deve existir. Legislativo, executivo, executivo. Né? Ninguém é obrigado a votar, né, todos na mesma posição. Nós respeitamos, sem dúvida. Vossa Excelência veio aqui que dia? Você estava, inclusive, naquele dia você não estava? Era momentos antes da votação, isso, não era foi pedido. Eu realmente não aceito entendimento de afogadilho, sinto muito. Quando fomos convocados. Exatamente.
Bom, vereador, aproveitando então o gancho, dizer o seguinte. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Inclusive, poderemos analisar nos investimentos na saúde. Por exemplo, 7.110.000 reais foi investido na saúde. 21,33% sendo obrigatório, 15. 946 mil do governo estadual e federal. 6.164 de recurso próprio. Investimento na educação, 10.607. 2.144 do governo federal, governo estadual. 8.463 recurso próprio. Qual é o índice que foi aplicado já no momento? Já estamos ultrapassando e longe, já estamos em 29,28%. Além disso, aproveitando o gancho do vereador, os 35% que foram pagos originou aproximadamente 20 milhões. A diferença que nós estamos pagando do CAPS, da época que foi extinguido o CAPS, depois retornou o CAPS para ser novamente, não foi reembolsado o município. Quando voltou o CAPS, passou a ser recolhido com alíquota inferior ao que deveria. E isso, nesses 3 anos, até março praticamente, nós já recolhemos 12 milhões de reais. E estamos recolhendo 500 mil por mês de diferença para o CAPS. Se você pega 20 com 12, são 32. Com mais 500 por mês, vezes 8, dá mais 4 milhões. Então, nós temos feito o que podemos, temos feito mágica. Não temos ajuda do governo do Estado, temos tido ajuda do governo federal, muitos projetos, muitos recursos para o governo federal. Então, quando a gente está em casa, com o salarinho na mão, a calçada esburacada, o filho doente, a gente vai cuidar de quem primeiro? Da calçada ou da saúde? Foi isso que o nosso prefeito fez. A administração optou primeiro pela saúde e pela educação do povo. E depois, se restar dinheiro, sim, fazer calçada. Ninguém quer, nem vereador, nem prefeito, nem o cidadão iratiense quer uma cidade esburacada. Mas também não quer uma cidade com pessoas abandonadas, sem receber saúde, com pessoas sem receber educação. Então, essa foi a prioridade da administração. Por favor, Gerson. Recursos próprios, do recurso livre, recursos dos impostos. Só os impostos, sim, senhor. Exatamente, 15% vai, aqui está, 15% vai para a saúde, 25% para a educação. Além disso que nós gastamos. A saúde já está em 29%. A educação, 29%. Só conta mil. Sim, senhor. Por isso, veja como é triste. Exatamente. É que quando a gente fala de receita, quando a gente fala de receita originária de impostos, é dos impostos federais, ou seja, o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, ele é composto basicamente pelo IPI e o Imposto de Renda. São Exatamente. 2 impostos. Exatamente. Quando vem o FPM para nós, o que acontece? Aquela regrinha, 60 para o livre, 25 e 15. Quando vem os impostos estaduais, quais são os impostos estaduais? ICMS, IPVA, IPI exportação. Quando faz a mesma continha, 60, 25, e separa. Os impostos municipais, IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, o que faz? A mesma regrinha. Então, isso vai para cada conta. Só que quando você gasta mais na educação e na saúde, você tira do livre e joga para essas coisas. Então, essa receita somou 28.898. Exatamente, o que está no quadro. 28.898, somadinho.
toda é 60%, né? 50 mil. 60% para livre, 15% para a saúde e 25% para a educação. Exatamente. Sim. Mas é importante. Então, é um esclarecimento para que... Sabe? Por favor, Jander. Qual é o objetivo? Sim, mas nós estamos discutindo aqui os números. A questão do portal de transparência, nós podemos fazer uma audiência pública e fazer uma discussão à parte. Nós estamos agora, essa audiência pública é exclusivamente para a prestação de conta do primeiro quadrimestre. Nós não podemos fugir da regra. Dentro da discussão da prestação de conta, dos números do primeiro quadrimestre, sem problema nenhum. Agora, fora disso, nós não podemos abrir. Infelizmente, é legal. A lei está aqui sendo citada para isso. Mas nós nos colocamos à disposição, já nos colocamos à disposição da Câmara, e nós estaremos abertos, a hora que vocês quiserem, para uma audiência pública, para debate em público, com respeito ao portal de transparência. Por favor, só um minutinho, Gerson, o Jandaí ainda está com a palavra. Só uma correção, a audiência pública que houve aqui na Câmara foi às 19 horas. O Observatório Social estava aqui e alguns vereadores. Foi às 19 horas e foi amplamente divulgado. Mas podemos fazer quantos for necessário. Basta a Câmara solicitar, nós faremos, não há problema nenhum. Sei. Exatamente. E quando nós fizemos a demonstração do portal de transparência ao promotor, você estava presente. Não, lá na promotoria. Mas vamos discutir no momento certo. Eu estou aberto para isso. A administração não se furta. De jeito nenhum. Vamos voltar à pauta, porque nós temos, inclusive, a discussão da prestação de conta na área de saúde. Sim, pode fazer a pergunta. Não é nós, a legislação, é bem claro. Pode? Pois não, sem dúvida. Qualquer um senta aí, por favor. A casa do povo. Diz que é a casa do povo, né? Então, se é a casa do povo, vamos participar da audiência pública. Eu só gostaria de colocar, então, o seguinte, já que estamos falando do primeiro quadrimestre, e a gente, como vocês sabem, eu sou muito atuante através do Facebook, que é o que nos permite sempre colocar as nossas fiscalizações lá para a população, e eu tenho percebido aqui, nesse primeiro trimestre, agora, vou falar especificamente, até a secretária Cláudia, né, está presente, sobre as creches, né? A gente tem feito um trabalho de fiscalização, e nesse primeiro trimestre agora, a gente tem visto aqui de dezembro de 2012. Dezembro de 2012, até agora, digamos, final de abril, a gente tem aqui, nas contas da Prefeitura, referente às creches, né, o projeto da creche, dessa execução nesse quadrimestre, a gente tinha em 31 de dezembro de 2015, eu falei 2012, mas 31 de dezembro de 2015, a gente tinha aqui 681 mil reais para a execução do projeto das creches. Hoje, 31 de maio de 2015, ou 30 de abril, hoje a gente tem um valor atualizado de 700 mil. Nesse primeiro trimestre, que era para a execução desse projeto, havia aqui o valor disponível em conta, e a gente tem hoje as creches com 3 meses de atraso, né? Então, assim, a dúvida referente aos valores é isso.
por que valores estão disponíveis em conta nesse período, secretário? E obras como essa creche, como o vereador Emiliano veio cobrando, né, nas últimas semanas, e a gente sempre ouve dizer que não tem o dinheiro, né, mas a gente percebe claramente que nesse trimestre, de 29 de fevereiro, que era para o início da creche, até agora, questão financeira não era, né, que aqui está o valor disponível. Mas a gente vê que os projetos não são executados. Além da creche, eu pude perceber também que nesse mesmo período, até do ano passado, nós temos aqui valores referentes. Tudo do primeiro trimestre para trás. Nós temos aqui diversos valores de obras, que são valores que estão disponíveis em conta. Eu marquei alguns, porque são tantos. Como Vossa Excelência disse, né, tem que se ficar só no quadrimestre, a gente não vai poder se estender muito. Lamentavelmente, a lei determina dessa forma. Nós temos aqui, pavimentação Getúlio Vargas, já tem o dinheiro disponível, R$123 mil. A construção do CREAS, que a gente vê tem aqui R$240 mil disponível, né, esse dinheiro está dentro desse quadrimestre. A gente tem aqui a pavimentação do CTG, R$168 mil na conta, que eu acredito também que já estava nesse primeiro quadrimestre aí de execução. A Casa da Cultura, tão cobrado a reforma da Casa da Cultura, tem aqui em conta R$365 mil. Quadra do Inhapim das Al, que faz parte desse quadrimestre anterior, R$116 mil está em conta. E o que me chamou mais a atenção aqui é que no Cerro da Ponte Alta a gente vem acompanhando lá a população com aquele posto de saúde, uma reforma que foi feita, foi solicitada ano passado e fez a licitação. E olhando aqui as contas, né, nós temos aqui R$27 mil desde novembro de 2015, ou seja, nesse quadrimestre, nós temos R$27 mil para a reforma do posto de saúde do Cerro da Ponte Alta, 27 mil para o Monjolo e Faxinal dos Ferreiros, e a população lá solicitando nesse quadrimestre a reforma do posto. Eu acho que tem muita coisa para falar, mas assim, eu gostaria só que Vossa Excelência explicasse para a população por que esses valores ficam nas contas, né? E nós, população, ficamos aí questionando via Facebook, que é o único canal que nos deixa falar abertamente, e toda vez tem essas prestações de contas, a cada quadrimestre eu vejo prestações de conta em audiências públicas, e o secretário não verifica que esses valores ainda estão em contas e não foram direcionados para os projetos, né? Ok. É com muito prazer. Muito obrigado pela participação. É com muito prazer que eu respondo às suas indagações e digo que realmente o Facebook é muito útil quando bem usado, sem dúvida nenhuma, para esclarecimento e não para confundir a opinião pública. Primeiro, com respeito às creches, não é 700 mil, é mais de 700 mil, são 3 creches. Quando nós assumimos, existia uma licitação e havia ganho uma empreiteira conhecida na cidade de Irati, da região. Essa empreiteira não estava com condição de executar a obra e nós estávamos para perder o recurso do governo federal. Conseguimos, de forma amigável, fazer a rescisão do contrato. De uma forma mais ágil, nós tentamos, como diz o ditado, pegar carona na licitação do governo federal, onde já executaria com todo o material, que havia uma licitação para a mão de obra e uma licitação para o material, e a Casa Alta, uma empresa de Curitiba, foi a vencedora, e foi passando o tempo, não só a nível de Irati, como a nível de Paraná, todas as creches havia sido vencedora esta empresa. Mais tarde, essa empresa veio a sofrer um problema financeiro. Foi um dos únicos municípios que conseguiu uma rescisão amigável com essa segunda empresa, com essa empresa chamada Casa Alta. Feito isso,
nós refizemos o projeto, fizemos a licitação e a Caixa Econômica nos autorizou e as 3 creches já estão em andamento, já estão sendo construídas. Então, esse foi o passo que ocorreu, não foi por nossa vontade. Se dependesse de nós, a creche já estaria pronta, sem dúvida nenhuma. Com respeito ao CREA, ao CTG, está licitado. Já há licitação, já tem contrato assinado com a empresa vem executando não só essa obra, mas como você falou, essa obra maior dos 4.500.000 reais, ela vem executando. Recentemente, ela recebeu uma notificação da Prefeitura pelo atraso da obra. Então, nós temos acompanhado todos os projetos para que eles realmente aconteçam. Agora, não é vontade nossa, volto a dizer. Se as obras estão em andamento, nós temos procurado aplicar a lei dentro daquilo que corresponde. Então, uma das obras, por exemplo, estava em atraso, nós imediatamente notificamos o empresário e hoje está a todo vapor. Não só essa, como as demais. Deixa eu só continuar aqui, depois eu lhe concedo a parte. Com respeito a Inhapindazal, foi feita uma licitação, 2 licitações, 3 licitações. Deserta. O que é? Valor, segundo alegações, é que estava um valor muito baixo. Recentemente foi concluído um novo projeto, deverá ser licitado nos próximos dias. Se não me falha a memória, deverá ter um aditivo de R$200.000. Porque não é, veja bem, quando se faz um projeto, você encaminha para a Caixa Econômica analisa, enquanto se não concorda, devolve o projeto, você refaz o projeto, manda para ela, volta para cá, até que se libere, a que a Caixa autorize, passa tempo. E há, inclusive, muitas vezes, deságio, ou, que é muito difícil, melhor dizendo, há uma inflação no material, e que acaba quem arcando com as consequências? A Prefeitura. Então, a quadra do Inhapindazal será licitado nos próximos dias. Com respeito à Casa da Cultura, por volta das 16 horas de hoje, nós recebemos um ok da Caixa Econômica Federal, foi já disparado um e-mail marcando já com o empreiteiro para que se apresente uma feitura para iniciar as obras. Então, nós também dependíamos desse ok. Deu ok, já vamos iniciar a obra. Hoje mesmo já foi feito o contato com a empreiteira para o início da reforma da Casa da Cultura, assim como aconteceu com o Guamirim, que é a construção da Casa da Cultura, que é a mesma empresa que ganhou a licitação. Com respeito ao posto de saúde, esse eu não tenho nada muito claro para te dizer, mas eu sei que parece-me que é um recurso do governo do Estado que não é o suficiente. Mas isso eu vou ficar te devendo, mas eu devo, já está anotado aqui, nós vamos lhe fazer uma resposta por escrito sobre o que estava ocorrendo nesse setor. Parece-me que foi isso que esses casos aqui, a questão do CREA também já está em andamento, o CTG já falei também, já é licitado e é a mesma empresa, só tem uma empresa que participa nas licitações, não sei, é licitação, né? Toda pavimentação só aparece uma empresa. E só essa empresa que ganha. Então, ela vem construindo dentro do tempo dela e dentro do contrato. Né? Pode ter certeza absoluta que está dentro do contrato. Está no prazo dentro do contrato. A que não estava, que estava vencendo o prazo, ela foi notificada. Por favor, se pediu a parte, eu lhe concedo. Pois é, o questionamento aqui, na verdade, vamos voltar na creche. É como eu disse, vocês querem focar no quadrimestre. Cada quadrimestre é feito prestação de conta de valores. Então, dia 31 de dezembro, já tinha aqui o dinheiro da creche. Vossa Excelência disse que até mais do que 700 mil por ser 3 creches. Né? Exatamente. A questão a pergunta é, por que essa construção da creche só foi iniciar agora, 3 meses depois, se dinheiro não era problema e licitação não era problema, porque já estava assinado o contrato, né? Então, esse foi o questionamento, né? Tá, dinheiro fica na conta esse período, a cada quadrimestre é prestado conta, esses valores ficam mais um quadrimestre e a gente vê lá... Eu só para esclarecer a questão da creche, que talvez eu não fui bem claro, vou repetir de novo. Existia uma empresa quando nós assumimos, essa empresa não tinha condição de tocar. Mas o senhor me desculpe, eu não estou falando dessas empresas. Mas então, eu estou falando
Eu estou falando do dia 29 Mas eu agora, tô que contando- foi a empresa GJ que ganhou a licitação. Estou contando todo o trâmite legal. Eu estou questionando Depois, do dia 20, desse quadrimestre, eu estou questionando, do dia 29 de fevereiro de 2016 até hoje. Por que ficou o dinheiro aqui na conta e a obra parada? Essa é uma questão. simplesmente porque nós temos prazo para dar ordem de serviço. Quando a Caixa nos deu o sinal, nós liberamos. O dinheiro Agora, na conta. se você for ficar isso. procurando pelo em ovo, você vai encontrar. Não sei aonde, mas vai. E o dinheiro na conta, esse é o O questionamento. dinheiro na conta está rendendo. Pior é se não tivesse dinheiro, né? Daí você teria toda a razão. Eu acho que é muito importante a gente procurar aqui para um debate não de suposições, vamos falar de fatos, concreto. Mas não Eu é acho que toda os munícipes aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo merecem respeito. Eu acho que nós não podemos entrar num embate do achismo. Nós temos valores e temos o trâmite legal. O trâmite legal é esse. Mas não é achismo, secretário, é só um questionamento do porquê o dinheiro fica na conta cada quadrimestre e nós temos obras paradas. Esse é Jandaí, o questionamento. você parece ser uma pessoa inteligente. Eu não vou mais. Você parece ser uma pessoa inteligente. Eu não vou mais insistir nisso, porque assim realmente é uma coisa que vai acabar atrapalhando a participação dos outros aqui. Eu volto na próxima audiência pública quando tiver a questão do portal que eu gostaria muito de colocar em pauta. Obrigado. Será um prazer debater. Muito obrigado pela colaboração, senhor. Continua aberta a palavra. Por favor, Gerson. Está o Bonete, por favor, Bonete. Pode usar o microfone. Bonete é o superintendente do CAPS. Eu não entendi a pergunta. Faz favor, repita, que eu não captei. Certo. Nesse quadrimestre. Receita de aplicações financeiras. Certo. Sim. Veja bem, as nossas aplicações financeiras, hoje nós temos o nosso capital é Caixa Econômica e Banco do Brasil. Nós não aplicamos em rendas variáveis, são aplicações de alto risco. Nós aplicamos em renda fixa. Hoje a renda fixa é como se fosse ações. Ela, de um dia para o outro, pode dar 1%, 1,5%, 2%. Títulos públicos. Então, não é uma aplicação em poupança. É uma aplicação, e nós, a Previdência, ela não paga imposto de renda. Então, é um lucro líquido que você tem em cima de uma aplicação. Então, chega a esse valor, porque nós temos uma meta a cumprir, estipulado pelo Ministério da Previdência. Hoje, é 6% mais a inflação. O ano passado, a gente quase atingiu a meta, porque é difícil o município cumprir essa meta, por causa que a meta é muito alta. Não, ano, 6% mais a inflação. A aplicação, fácil de conseguir, se você aplicar só, vamos supor, dar um exemplo. A caderneta de poupança vai dar 6% ao ano. Então, isso a gente não faz esse tipo de aplicação, jamais. Nenhum fundo de previdência aplica em poupança. Aplicam em ações, aplicam em títulos do governo, em FDIC, Fundo de Direito Creditórios.
normalmente aplica-se em papéis do governo, títulos do governo, que são aplicações, se você souber aplicar, resgatar, resgata hoje, aplica amanhã, ganha-se, tem a rentabilidade, depois da manhã você tira, porque se você deixar parado, esse dinheiro pode dar até negativo. Entende? Mas são aplicações que chegam a esse valor pelo montante que nós temos por causa desse tipo de aplicação. Então, a movimentação que a gente faz é para sempre dar rentabilidade, conseguir a rentabilidade num dia. De repente, pode ser até um dia para o outro. Teve um tempo que a gente quase todo dia fazia a movimentação. Então, até o ano passado, em outubro de 2015, tivemos uma auditoria. Os municípios... o Ministério da Previdência, ele faz auditoria nos municípios, escolhe os municípios. No ano passado a gente teve essa auditoria. Então, a auditoria teve ok, só a questão, falando questão de finanças, tivemos um desenquadramento, porque a gente tem um percentual para aplicar em título de renda fixa a longo prazo, a curto prazo. Então, você tem que jogar um percentual, que nem a gente tínhamos um percentual de... deixa eu lembrar o percentual, 67,12, se não me engano. E com a rentabilidade que a gente teve, que foi alta, a gente ultrapassou. Então, desenquadrou. É o que a gente teve de problema com essa auditoria, que a gente já corrigiu. É só corrigir a política de investimentos. Então, são aplicações que rendem, só que tem que trabalhar, certo? Porque se você deixa parado lá, ou aplica errado, você pode até perder dinheiro do funcionário. Oi, pode falar, o Jandair. Não sei se eu respondi, não sei, Jorge, não sei. Gerson. Sim, por causa que são aplicações em fundo de investimentos. A longo prazo também tem, a curto prazo a gente tem, a longo prazo tem, em curto prazo também. A gente faz a movimentação para ganhar, porque num dia você pode ter, que nem agora, esse mês, a gente vai chegar a quase R$600 mil de rendimento. O mês passado a gente chegou quase 1.300.000 só do rendimento. Do capital que a gente tinha, o mês passado, quase não lembro valores exatos, 1.270.000 alguma coisa, quase 1.300.000 só de rendimento. Esse mês diminuiu, porque ele oscila. Se pode ganhar um mês, pode perder. O importante é não dar negativo. O Jandair pode... Veja bem, quando foi repassado, comentado essa questão, foi numa assembleia do sindicato. Então, até eu peguei no pé de algumas pessoas, porque quando vocês forem explicar alguma coisa, explique de uma forma que as pessoas entendam, porque você vai falar muito técnico, o pessoal não vai entender, vai achar um monte de coisa, vai achar outras coisas que nem existem. Então, no dia da assembleia, eu não participei da assembleia, eu estava em Curitiba. A minha esposa, ela faz doutorado, a gente teve que ir para lá, eu tinha algumas coisas para fazer em Curitiba, até tem uns dias de férias, peguei férias e vou pegando 2, 3 dias, então eu não pude ir. Então o que aconteceu? Falaram uma coisa lá que o pessoal não entendeu nada, no dia seguinte o pessoal estava vindo ali perguntar, meu Deus, nós não vamos ter aposentadoria, porque tem um déficit lá de 100 milhões, 118 milhões, 128 milhões, outros já perguntaram se a prefeitura estava pegando o dinheiro do CAPES. Essas perguntas, sabe, até não está aqui, mas a professoras vieram perguntar para mim, estavam se movimentando, até a gente comentou com o show, para vir na Câmara, né, para fazer um movimento, para não passar, quer dizer, não tinha nada a ver. Então, essa questão do déficit atuarial, todas as prefeituras têm, o Brasil todo tem, o Estado tem, são déficits que aconteceram, que o Valdir comentou ali,
ao longo do ano, ao longo do tempo, vai se acumulando esses déficits, que são 118 milhões, mas não que hoje nós devíamos ter mais 118 milhões do que o valor que tem hoje em maio, final de maio, nós estamos com 72 milhões alguma coisa, não oficial, que o oficial está aqui. Então, esses 118 milhões é um déficit atuarial que foi feito em 2010 um financiamento escalonado, foi detectado em 2010 um déficit alto também, e esse déficit foi feito um financiamento escalonado até 2040, ele hoje está aumentando todo ano 1,99 para a prefeitura, que é o aporte suplementar, todo ano, 1,99. Então, fora o 13 e alguma do custo normal que a prefeitura paga mais também esse déficit, que está os dois juntos 29%. Então, esse déficit é do longo do tempo que se acumula. O que é esse déficit atuarial? O CAPES, quando o Caninho falou, na época, era fundo de previdência, foi extinto. A prefeitura utilizou esse dinheiro, pegou esse dinheiro, na época aprovaram, não sei quem que aprovou, e a prefeitura ficou com esse dinheiro. Extinguiu o seu fundo de previdência e ficou com esse dinheiro. E pegou as aposentadorias para sustentar. Certo? Passou-se um tempo, foi 1,1 milhão na época, não sei se vocês devem lembrar disso, 1,1 milhão. Então, isso já foi um déficit. Os aposentados, quando voltou a CAPES Irati, todos aqueles aposentados antigos, nós temos aposentados que já estão há 35, 40 anos, tem gente que nunca contribuiu, isso também vai se tornando déficit. Na época, nós servidores, contribuíamos com 5% e já era para ser 11%. A contribuição dos servidores sempre tem que ser 11%. Desde que foi criado o RPPS, os RPPS, sempre foi 11%. E a prefeitura, não sei porquê, descontava 5%. Também causa déficit. Tudo isso vai jogando, vai aumentando. Então, esse déficit é a longo prazo. Eles calculam o que nós temos de dinheiro hoje, que nem vai sair daqui uns dias o cálculo atuarial de 2015. Eles olham quanto que tem de dinheiro, certo? Até dezembro, que é dado a base de cálculo para eles. Quanto que vai custar para cada um até se aposentar? Então, é feito os cálculos e chega-se num denominador de 118 milhões. Valores, no futuro, eles trazem para o presente. Você entendeu? Então, essa que é a conclusão. Todo é um valor que está estipulado para ser quitado, pago, até 2040, com esse financiamento escalonado. O que a gente não pode deixar é que aumente esse déficit, certo? Até que com os próprios rendimentos que a gente tem, que a gente se aplicar em qualquer coisa, que nem em 2012, a gente não deixava por conta dos bancos. Agora a gente assumiu, faz essas movimentações, então dava déficit, não chegava à meta, e o município, a Previdência que paga o pato. Então a gente sempre está ali protegendo a Previdência, porque é nosso dinheiro, se nós protegemos a Previdência nossa, a gente está protegendo o município, porque se a Previdência, que nem o CAPES vai mal, o executivo tem que aportar valores, percentuais, em vez de jogar no município, em estrutura, ele tem que jogar dinheiro na Previdência. Não sei se respondi mais ou menos isso. Dentro do normal. O déficit, na verdade, esclarecendo e finalizando essa questão, o déficit é aquilo que eu expliquei para vocês. Ele foi projetado futuro e originou-se no passado, com a exclusão, depois o retorno, sem devolver o dinheiro para a Previdência, e o recolhimento a menor. Então, isso que eu expliquei para vocês, que nós, na nossa administração, já recolhemos 12 milhões e hoje estamos recolhendo 500 mil por mês, que vai até 2040. Certo? Então, isso é coisas do passado. Então, não há que no momento esteja ocorrendo. Só complementar. Então, esse calculatorial agora desse ano, até a gente vai convidar, né, até os vereadores, o observatório, enfim, a população,
para que até vai solicitar o local aqui, né, a Câmara, para que se apresente esse cálculo atuarial com o atuário, com o técnico que faz esses cálculos, né, porque a gente mudou, era Caixa Econômica, a gente, numa reunião nossa do CAPES, em consenso, a gente mudou, hoje é uma empresa, para não ficar engessado sempre de repente, vamos ver como é que está com o outro, né, uma empresa que a gente teve, correu atrás para ver a lesura dessa empresa e tal, e hoje não é Caixa, é uma empresa chamada Actuária. Então, no dia que ela for apresentar, até a gente, né, Jubi, convida vocês, vai conversar com o vereador para prestar a casa aqui, né, Cholo, para apresentar esse cálculo para todo mundo, até ficar conhecedor do assunto. Eles podem... A saúde. Gerson, por favor. Sim. Ok. Vamos passar a palavra, então, à secretária de Saúde para a apresentação da conta. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Emiliano, vereador Chucholo, secretário Luiz Valdir, Jobi, secretária Cláudia, secretário Kleber. Então, hoje é a minha primeira prestação de contas como secretária. Faz um mês que eu assumi, né? Eu tenho uma equipe na Secretaria de Saúde que me ajuda muito e eles me ajudam a pegar todos esses dados e colocar para vocês aí. Não, eu tenho aqui. Uhum. Então, ali no primeiro slide, eu só coloquei, para título de curiosidade, né, o que é uma prestação de contas. Então, eu tirei do Tribunal de Contas esse conceito. Então, é um dever constitucional dos que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores públicos. Isso todos que estamos aqui sabemos. E ela é fundamentada em duas leis principais, né? São várias, mas as principais são a Lei 8.689, de 93, e a Lei Complementar 141, de 2012, que aí entra mais a parte que eu vou apresentar, que é a prestação de contas das ações, né? Onde diz que o gestor do SUS elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações, né? A que se refere a mim é a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, cortejando esses dados com os indicadores da saúde da população em seu âmbito de atuação. Tá? Então, começando ali com o primeiro slide com números. Então, os exames preventivos de câncer que foram feitos, né, nesse primeiro quadrimestre, comparando com 2015, então, em 2016, foi feito 1.321 exames para a prevenção de câncer de colo, em 2015, 707. As mamografias, no primeiro quadrimestre de 2015, 449, e agora, em 2016, 491. Relacionado ao pré-natal, as consultas. No primeiro quadrimestre de 2015, 1.973 consultas, e agora, em 2016, 2.281 consultas. Exames de sangue nas gestantes, os primeiros exames, né, que é o beta. O primeiro quadrimestre de 2015 foram realizados 574 exames. No primeiro quadrimestre agora de 2016, 2.128 exames. As ultrassonografias, em 2015, 152, e em 2016, agora, 293. Ainda relacionado ao pré-natal, os nascidos vivos, em 2015, 299, e em 2016, 283. Mães que fizeram mais de 7 consultas, né, que é o preconizado, em 2015, 254 mães, em 2016, 215. Óbitos infantis, menores que 1 ano, né? Em 2015, tivemos 2 óbitos, em 2016, somente 1 óbito até agora. Ainda relacionado ao pré-natal, óbitos maternos, em 2015 e 2016, 0. Óbitos de mulheres em idade fértil, em 2015, 7, em 2016,
6 mulheres em idade fértil acabaram falecendo. Em relação às taxas de internamento, então, o número de internamentos geral da população de 39 anos a 59 anos. Número de internamento geral, então, em 2015, 463 internamentos, em 2016, 297. Número de internamentos por diabetes mellitus. No primeiro quadrimestre, 3, agora em 2016, 2. Número de internamentos por AVC, acidente vascular cerebral. Em 2015, tivemos 5 internamentos, em 2016, 6. Consultas médicas. Relacionada à clínica médica, em 2015, tivemos 13.030 consultas, em 2016, 19.825. Relacionada à pediatria, em 2015, 5.136 consultas, em 2016, 4.098 consultas. A ginecologia e obstetrícia, em 2015, 1.973 consultas médicas, em 2016, 3.548 consultas. Relacionados ao pronto atendimento, urgência e emergência, em 2015 tivemos 10.530 consultas e agora em 2016, 22.142. Procedimentos em saúde, procedimentos de enfermagem, curativos, tiradas de ponto. Em 2015, 138.800 procedimentos de enfermagem. Em 2016, 175.551. Exames de raio-x. Em 2015, 3.007. Em 2016, 3.166. Exames relacionados à patologia clínica, que são os hemogramas, glicemia em jejum, exames em geral. Em 2015, 31.525 exames e agora em 2016, 50.887 exames. Relacionado à assistência odontológica. Então, em 2015 tivemos 10.680 procedimentos, em 2016, 11.464. E atendimentos odontológicos, em 2015, 3.212, em 2016, 4.100. Em relação à assistência farmacêutica, que é a minha preferida, por eu ser também farmacêutica da Secretaria de Saúde há 3 anos. Então, a farmácia municipal, aqui colocada como farmácia central, em 2016, agora no primeiro quadrimestre, foram dispensados 1.279.019 comprimidos. E frascos, 13.745. Nas outras unidades, nos postos, foram dispensados 1.854.702 comprimidos e 10.211 frascos. Relacionados a medicamentos de hiperdia, foram dispensados na farmácia central 661.630 comprimidos e nas outras unidades 483.451 comprimidos. Ah, não, ali é só no hiperdia a quantidade total, me desculpe. Aí depois os psicotrópicos, vem 483.451 comprimidos de medicação controlada e 3.467 relacionados a frascos. Em relação aos injetáveis utilizados no pronto atendimento e até dispensados para a população que faz uso em casa de medicação injetável, 61.840 ampolas nesse primeiro quadrimestre. Em relação à vigilância em saúde, vigilância sanitária do trabalhador, foram feitas 91 coletas de água, agora em 2016. Nas principais atividades da vigilância sanitária, licenças foram feitas 357, vistorias relacionadas a alimentos, 55 vistorias até agora, em farmácias, 14 vistorias, e em serviços de saúde, 284 vistorias. Relacionada à saúde do trabalhador, investigação de acidentes graves ou fatais, em 2015 foram 3, agora em 2016 já estamos em 2. Medidas administrativas e orientações, empatou, no primeiro quadrimestre de 2015 foram 19 medidas administrativas e agora em 2016, 19 também. Vigilância ambiental em relação à dengue.
visitas a imóveis no primeiro quadrimestre de 2015, 5.114, e no primeiro quadrimestre agora de 2016, 18.101 visitas. Focos de dengue, em 2015, 40, em 2016, 91. Bloqueios para dengue, em 2015, 5, em 2016, 42. Casos de dengue, em 2015, não tivemos nenhum, em 2016, 3. E casos de Zika, tivemos 2 casos aqui no município. Em relação à assistência social em saúde, liberação de óculos, em 2015 foram 152 óculos, em 2016, 162. Casas de apoio, em 2015, 115 casas diárias, né, que a gente fala. Em 2016, 151. Passe livre municipal, em 2015, 13. Agora, em 2016, 16. E bolsas de colostomia e urostomia, em 2015, 610. Em 2016, 905 bolsas foram liberadas. Leites e alimentação especial, 2.229 latas de leite até agora. Oxigenoterapia, 12 oxigênios já foram liberados, né? Em relação a 2015 foram 3. Próteses auditivas, 24 próteses até agora. E aguardamento dos processos das próteses, são 19 processos que estão sendo aguardados. Em relação às consultas especializadas, em 2015 tivemos 3.317 no primeiro quadrimestre, agora já está em 2.501 consultas, e exames de 16.010 em 2015, agora em 2016 está 16.156. E as consultas especializadas para tratamento fora do domicílio, que é o TFD, consultas em 2015, 654, agora em 2016, 594. E os exames, em 2015, 195, e em 2016, 297. Muito obrigada a todos, a atenção de todos, e estou aberta a questionamentos. Os vereadores, por favor. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar a secretária Lígia e desejar muito sucesso nessa nova empreitada. O João, da 4ª Regional de Saúde, esteve aqui há pouco tempo e esclareceu os grandes problemas que a gente vem enfrentando em relação ao Zika vírus, dengue e demais viroses. Então, gostaria de saber, em relação à contenção dessa proliferação, se de forma efetiva a Secretaria Municipal de Saúde está conseguindo, de certa forma, conter essa proliferação em conjunto com o órgão do governo do Estado. E seria isso. A minha equipe de vigilância sanitária é uma equipe muito boa, né? Tem o Celso e a Rosa à frente do comando da dengue, e eu acredito que o nosso controle aqui em Irati é excelente. Eu não tenho o que questionar eles, até pela correria que eu vejo eles fazendo, pelo trabalho excelente que a Rosa, que o Celso, que a Adriana, que todo mundo da vigilância faz. É excelente o trabalho da vigilância aqui em Irati. Vereador Xoxolo. Queria também parabenizar a Lígia pelo desafio de aceitar esse trabalho. Sou formado na área da saúde também, de educação. E também acredito que
Então, acredito, vereador, que a campanha seria a melhor opção. A gente tem o Outubro Rosa, né? Que entra principalmente o Papa Nicolau, mas também a gente faz a questão da mamografia, né? Em relação aos números, a mamografia, se eu me recordo, ela é liberada para mulheres de uma certa idade em diante, né? Por isso que acredito que esses números sejam bem parecidos. Mas obrigada pela dica. Vamos fazer uma campanha aí para aumentar esse número. Os exames que vem escrito urgência, normalmente a Cleri, que cuida dessa parte da especializada, ela já se organiza e deixa uma cota todo mês para as emergências, né? Principalmente os exames mais caros, como tomografia e ressonância, ela tem uma cota todo mês das emergências, né? Os vereadores, aberto à comunidade, por favor, Gerson.
Então, respondendo a primeira pergunta, em relação à demora dos exames, eu vou verificar com a Cleri e posso até responder para vocês depois. Mas exames de sangue, assim, é muito difícil ter essa demora tão grande, né? Até porque a gente tem uma cota bem boa pelo consórcio. E em relação ao pronto atendimento, eu vou verificar com os médicos também, mas acredito que às vezes a gente se confunde quando alguém vai... por exemplo, o pessoal chama lá na frente. Não sei se no seu caso, Jandair, foi o médico mesmo que chamou lá na frente, mas eles podem chamar e o pessoal ficar aguardando ali no corredor, sabe? Eu vou dar uma verificada, vou dar uma conversada com a... Uhum. Vou dar uma verificada com eles, né? E a conduta médica eu não posso discutir aqui, né? Cada um tem a sua conduta, então eu não posso discutir aqui a conduta. Mas em relação aos exames, eu vou dar uma verificada mesmo. Isso, a consulta especializada seria o quê? Seria o médico especialista encaminhar a paciente para o exame, independente se é hemograma, eletro ou não. Então, no caso, por exemplo, foi sua sogra, sua cunhada, consultou com o clínico, se ele fizesse encaminhamento para o cardiologista avaliaria ela, com certeza quando a gente marca cardio, acredito que se tiver o pedido já marca o eletro junto, né? Porque chega no cardiologista já com eletro, e aí sim o exame é mais rápido pela especialidade. Porque a gente imagina que quando se está no especialista, seria com uma maior urgência o exame, né? Isso. Eu vou dar uma verificada nessa divisão aí. Por favor. Em 2015, 463, em 2016, 297. Eu acredito que não foi internado porque, com certeza, nossos médicos conseguiram resolver o problema, né? Quando a gente faz o internamento pela Secretaria de Saúde, ou é muito grave, que vai para a Santa Casa, e se for mais grave ainda, entra na central de leitos para achar um hospital especializado. Então, se diminuiu o atendimento, eu acredito que os nossos médicos do pronto atendimento conseguiram resolver o problema. Isso é ótimo. Né? Bem. Mais alguma? Vai lá. Está bem? Então, eu vou passar a palavra ao vereador. Eu agradeço a presença de todos, aos companheiros, né, aos munícipes presentes, e passo a palavra ao vereador para as suas considerações finais. Bom, só gostaria de agradecer pela presença de todos, o Observatório Social, o vereador Antônio Celso de Souza.
a secretária, Departamento de Contabilidade, secretário de Fazenda, e desejar mais uma vez sucesso nessa nova empreitada, que nós sabemos da dificuldade, né, vivenciamos a realidade, debatemos aqui dentro desta casa e sabemos que esta pasta realmente ela é pesada, mas tenho plena convicção de que você irá tirar de letra. Então, sucesso. Seria isso.